E aí, pessoal, tudo bem? Bom, mais repercussão ainda sobre a questão da transmissão do jogo do Flamengo na Flá TV e todas as consequências disso, né? Como, por exemplo, a Rede Globo anunciar que não transmitiria mais o Campeonato Carioca. Uma das consequências disso é que houve um certo movimento. Eu até fiz um vídeo comentando isso, como eu vejo, na verdade, como uma movimentação política da Globo. No final desse vídeo vai aparecer o quadradinho aqui com aquele vídeo, mas eu vejo como uma movimentação política da Globo ali para tentar ganhar um pouco de força nessa disputa. Mas uma coisa que acabou surgindo é: os estaduais vão acabar, foram o fim dos estaduais. Eu acho que não, mas de fato pode ter uma repercussão forte sobre como os estaduais continuarão, sobretudo do ponto de vista de calendário e econômico. Mas assim, também não é, acho que não é tempo da gente chegar e sair carimbando as coisas, porque as coisas demoram para acontecer. Tá? E também porque vai haver um movimento contrário. As federações estaduais, por exemplo, dependem muito dos campeonatos estaduais para manter sua força e para se financiarem. Então elas, por exemplo, vão contra-atacar em algum momento, vão tomar medidas, e elas têm força política para isso. Não tem muita força econômica, mas tem força política dentro da CBF e dentro da política brasileira, né? Dentro do Congresso, tudo. O que eu acho que realmente pode estar acontecendo? E daí é uma coisa curiosa, porque Globo e Flamengo estão brigando, mas nesse aspecto é capaz dos interesses acabarem convergindo. Cada um toma um lado completamente oposto, mas que levem a um caminho em que eles concordem numa questão. Já tem uma reportagem, entrevista do Gustavo de Oliveira, diretor de comunicação do Flamengo, para o blog do Rodrigo Matos, no UOL, vou deixar o link aqui embaixo, em que ele já adota um tom bem mais ameno na questão com a Globo. Inclusive fala que a Globo ainda é a principal parceira do Flamengo, não falou nenhuma mentira, totalmente verdade, e que o Flamengo ainda conta muito com essa parceria com a Globo. Também é verdade. Por isso eu tô falando, esse negócio de que achar que vai sair chutando o pau da barraca é muito precipitado. O dinheiro que a TV traz, sobretudo no Campeonato Brasileiro, ainda é muito importante. O que o interesse pode convergir? O Flamengo já estava achando que o produto que ele tem a oferecer vale muito mais do que o que a Globo estava disposta a pagar a ele pelo Campeonato Carioca. Então o Flamengo pensou: se é para passar assim, eu prefiro passo eu, porque eu faço do jeito que eu quero. Eu não vou ganhar tanto dinheiro, assim vendendo para a Globo por 18 milhões de reais, que era a proposta da Globo, ou um pouco mais que o Flamengo estava tentando arrancar ali, chegando talvez a 20 e pouco, 20 e muito, 30. Não, por isso aqui eu acho que não vale. Eu acho que eu prefiro ficar então comigo, faço o jeito que eu quiser aqui, ou ver se alguém paga mais pra mim, né? Então o Flamengo é dessa postura. Mas não foi completamente ruim pra Globo, e também tem um pouco a ver com essa decisão da Globo. A Globo já fazia um tempo que ela vem querendo gastar menos dinheiro nos campeonatos estaduais, porque eles dão uma audiência média muito mais baixa que um jogo normal, e porque eles acabam sendo desproporcionalmente caros para a operação da Globo. E além disso, eles têm um terceiro problema, que a Globo nem se importa tanto com isso, mas é um problema sério. Os campeonatos estaduais são um fator muito importante da desigualdade econômica nos clubes do Brasil. A gente fica falando muito na distribuição de cota de TV do Campeonato Brasileiro, mas ignora que uma diferença muito grande está na cota dos estaduais, em que, por exemplo, um time de São Paulo ganha muito mais dinheiro que um time do Nordeste. A ponto de o Água Santa, que só está disputando o Campeonato Paulista deste ano, porque a Red Bull assumia as operações do Bragantino e não podia ter dois times da Red Bull na primeira divisão, então um dos times da Red Bull Brasil, foi rebaixado para A2, então teve que subir o terceiro da A2, o Água Santa. Então o Água Santa, que subiu nessas condições, ele ganha de direito de TV pelo Campeonato Paulista, o mesmo que o Ceará, o Fortaleza, o Vitória, o Bahia, o Sport, o Náutico e o Santa Cruz ganham seus estaduais juntos, que são 6 milhões de reais. Então você já vê como o campeonato estadual é um promotor de desigualdade econômica também. Tá? Isso é uma coisa que incomoda também, incomoda sobretudo os clubes de centros menos ricos ali, né? Os centros que atraem menos atenção da mídia. Claro, em São Paulo e no Rio isso não era um problema tão grande. E isso ainda mantinha muito forte os estaduais, porque os times de São Paulo e do Rio ganhavam muito dinheiro.
né? Os times de São Paulo ainda ganham muito dinheiro, os times do Rio ganham um dinheiro razoável, de 18 milhões de reais pelo brasileiro, né? Os grandes, os pequenos ganham bem menos, né? Mas então para os grandes era bom ter o campeonato estadual, porque no final das contas para Fluminense, para Flamengo até outro dia, para Botafogo, para Vasco, 18 milhões de reais é ótimo. Para Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos ganhar 27 milhões de reais é ótimo. Agora para o Flamengo isso começou a não fazer tanta diferença assim. Então o Flamengo já quis pular fora. E a Globo agora tem um bom motivo para não precisar pagar tanto para esses clubes também. Por que a Globo paga tanto para esses clubes? Porque a Globo quer ter o controle. Quando é que o valor dos direitos de transmissão do campeonato estadual ficou tão alto? A gente vai ter que voltar um pouco na história, a gente vai ter que voltar para a década passada. Em 2004, a Federação Paulista, a Globo demonstrou falta de interesse no Paulista e ficou meio ali, não sei, a Federação Paulista foi lá e vendeu para o SBT. Aí até teve uma briga jurídica, a Globo falou que ainda tinha o direito de preferência no contrato, tudo. Teve uma briga jurídica e no final das contas aquele Campeonato Paulista teve jogos transmitidos pelos dois canais, pelo SBT e pela Globo. Mas por quê? Porque a Globo não quer pagar muito, mas ela quer ter pra ela. Ela sabe que o futebol no final das contas ainda é um produto importante, mesmo que ele não dê tanto retorno sempre. Ainda é importante você ser o canal que tem o futebol na sua grade. Mais para o fim da década, lá para 2007, 2008, o São Paulo quis mudar o esquema. O diretor de marketing do São Paulo era o Júlio Casares, que hoje inclusive é uma figura forte aí como possível sucessor do Leco na eleição do São Paulo deste ano. O Júlio Casares, na época, ele era diretor de marketing do São Paulo e diretor de marketing da Record. Então, ele estava dos dois lados ali e ele deu uma forçada para ver se a Record comprava o Campeonato Paulista. E apontou em apresentar, como um homem da Record, uma proposta muito pesada para tirar o Campeonato Paulista da Globo. O que a Globo teve que fazer? A Globo foi lá e cobriu, porque a Globo respeitou. A Record tem dinheiro, na época tinha mais ainda, né? Tinha dinheiro. E o cara da Record, o cara do São Paulo era o cara da Record, né? Então, assim, existia uma relação ali que poderia, em algum momento, fazer com que a Record tivesse preferência. Então, a Globo foi lá e cobriu a oferta. Então, nesses dois movimentos, a Globo teve que jogar lá pro alto o preço dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista. E se você faz isso no Paulista, o Carioca vai junto, porque é um campeonato que também é muito forte, um campeonato que é de um mercado menos rico que São Paulo, mas ele atinge muito mais mercados, né? Porque ele não fica só restrito ao Rio de Janeiro, ele vai para todo o Norte, Nordeste, Centro-Oeste. O Campeonato Paulista vai para parte do Centro-Oeste, parte do Paraná, tudo, mas assim, ele ele alcança menos estados. Então o Carioca acaba sempre tendo alguma proximidade em valores do Campeonato Paulista. Ainda mais naquela época que tinha essa coisa do Campeonato Carioca ser o estadual mais charmoso do Brasil, tudo. Era um campeonato que os clubes levavam mais a sério do que os paulistas levavam a sério o paulista. Né? Então o Carioca acompanhava. Só que isso também foi sucateando o valor de outros campeonatos estaduais. Né? Então foi aumentando a diferença. Tanto que no Paraná, né, a Rede Globo já chegou a deixar de transmitir o Campeonato Paranaense a ponto de Atlético e Curitiba terem feito uma transmissão via Facebook de um clássico. Né? Que alguns paranaenses falaram com alguma razão de que esse jogo do Flamengo foi um marco importante, mas o primeiro jogo com um mínimo de importância ali, apesar de ser campeonato estadual, né? Nos dois casos serão campeonato estadual, mas um jogo com alguma relevância de jogo de times tradicionais, de times A, né? De equipes principais de times tradicionais, foi um do Campeonato Paranaense, um Curitiba e Atlético, que foi transmitido no Facebook, pelo Facebook dos dois clubes, né? Então, o Campeonato Paranaense desse ano é do DAZN, por exemplo, né? Então, a Globo deixou, a Globo acabou abandonando. O Atlético Paranaense já fazia um movimento que o Flamengo está fazendo de se é para me oferecer esse dinheiro aqui, eu não quero jogar. Daí o Atlético foi aí que o Atlético Paranaense definiu de vez que ia jogar estadual quase sempre com o Sub-23. Por quê? Porque o Atlético Paranaense chegou à conclusão que o Flamengo chegou agora. Por esse dinheiro não vale a pena. Pra mim esse dinheiro não faz diferença, então eu prefiro usar ele para esquentar meu time Sub-23 aqui e deixar meu time para fazendo outra coisa da vida. Tá? Então,
A Globo começou a ter esse processo, e a Globo está querendo gastar menos com os estaduais, justamente porque eles dão menos retorno. Para os grandes clubes, talvez não seja. Você perde essa receita, mas em médio prazo talvez não seja o fim do mundo. Porque você consegue, daí talvez você consiga arrancar mais dinheiro da Globo no brasileiro. Porque você vai ter as 38 rodadas do mesmo jeito. Só que você vai ter as 38 rodadas distribuídas mais racionalmente ao longo do ano, com menos concorrência de outros eventos, como por exemplo Campeonato Brasileiro ocorrendo durante a Copa América, Campeonato Brasileiro ocorrendo em data FIFA. Você vai ter menos esse problema, então o produto vai estar mais valorizado, você vai conseguir achar mais encaixes lá no calendário. Além disso, você vai ter menos risco de times usando jogadores reservas no Campeonato Brasileiro, porque com um calendário mais racional, você tem menos necessidade de ficar poupando o jogador, né? Por causa de Libertadores de Copa do Brasil. Você de repente consegue equacionar tudo. Então valoriza mais a audiência do Campeonato Brasileiro, vendo que o time principal está jogando, a Globo não está transmitindo o jogo de time B. Então, para a Globo não é uma ideia ruim que ela gasta menos dinheiro, mas também porque o dinheiro que ela gasta pesado se valoriza mais. Ele se valorizando mais, os clubes grandes podem cobrar mais dinheiro. Então isso é uma questão ali que para os clubes grandes não é o fim do mundo, não. Agora, isso em médio prazo. Em curto prazo tem essa questão de o que acontece com os estaduais, né? Por exemplo, por que a Globo roeu a corda e acabou com esse contrato em relação a isso, mas vai pagar esse ano? Bom, esse ano já estava terminado, o campeonato falta só algumas datas aí, né? Isso talvez nem tenha final, mas se tiver final já um pouquinho, 2 a mais, mas não faz tanta diferença. Mas aí no ano que vem, isso não significa que a Globo vai abandonar o estadual. Eu ainda acho que a Globo vai fazer uma proposta e é bem capaz de levar o Carioca do ano que vem. Só que daí, como o contrato atual foi rompido, o contrato atual não vale mais, então ela tem que negociar um novo contrato. Só que daí ela faz um novo contrato nos termos dela, né? Então ela faz um novo contrato, por exemplo, ela chega pro Vasco e fala, tudo bem, Vasco, mas assim, antes eu tinha direito a passar todos os seus jogos, agora se eu pagar pra você, eu só passo metade dos seus jogos, só os jogos em que você é mandante. Então, vou pagar menos. Até porque eu não vou poder passar o jogo, e até porque eu não vou ter o Flamengo, que é uma atração importante, a não ser que eu acerte lá com o Flamengo, mas o Flamengo está fazendo jogo duro. Então, assim, você está recebendo 18 milhões aqui, eu quero pagar 10. Tá? Então a Globo é capaz de fazer umas coisas assim, e só nessa brincadeira ela economiza um bom dinheiro. E se ela conseguir fazer com que esse processo chegue a São Paulo, que daí acho que é o passo final ali para a Globo conseguir reduzir o seu gasto de estadual. É chegar em São Paulo, fazer com que isso ocorra em São Paulo. Porque São Paulo ainda é a cidade mais rica do país, a mais populosa do país, e é a cidade mais utilizada como referência no mercado publicitário. Então a audiência em São Paulo, muitas vezes ela é mais importante do que a audiência nos outros lugares, porque lembrando, a TV não vive de audiência, a TV vive de anúncio. A audiência traz o anúncio, mas o que sustenta o dinheiro é o anúncio, não é a audiência. Então, se a audiência estiver medida bem em São Paulo, não importa qual a audiência nos outros lugares, o anunciante vai pagar. Porque o mercado publicitário, as pessoas, eu já falei isso aqui várias vezes, as pessoas reclamam de bairrismo da imprensa, mas há um bairrismo importante no mercado publicitário que também é um parceiro nessa equação. Tá? Ele também faz parte dessa equação. Mas tem que chegar em São Paulo. Se chegar em São Paulo, vai acontecer a mesma coisa. A Globo vai reduzir muito o valor que paga. Hoje acho que paga 27 milhões para os clubes grandes de São Paulo. Tentaria de repente fechar por 18, 15, alguma coisa assim. Já seria uma boa economia. Agora, se o valor estadual cai bastante, qual que é o passo seguinte? Para os pequenos talvez nem mude o valor, viu, tanto, viu? Tá, para os pequenos de São Paulo 6 milhões cada um, isso aí talvez mude. Mas para os pequenos do Rio, tudo, talvez o valor do estadual nem mude tanto, porque não são valores tão altos assim. Agora, com o valor estadual caindo tanto, o que pode acontecer com o campeonato? Os grandes vão falar, ok, eu até topo jogar estadual por esse valor, mas o estadual vai ter que ser menor. Por quê? Porque eu quero ter mais tempo no meu calendário para poder ganhar dinheiro com as outras coisas, para poder valorizar o brasileiro. Então agora, já que esse campeonato está valendo pouco dinheiro, então ele vai ter que valer pouco esforço, vai ter que valer pouca dedicação. E daí os estaduais podem diminuir bastante mesmo. Ou eles viram um campeonato em que os times grandes, muita gente achando que os times grandes seriam capazes que os times grandes passariam a usar o time B. Isso pode acontecer em alguns lugares, na Bahia já vai acontecer, né? No ano que vem, pelo menos os clubes anunciaram que tem essa intenção. Mas talvez, na verdade, eles simplesmente diminuam muito, para eles terem um tamanho que seja visto como proporcional. Para a Rede Globo é ruim?
médio. Porque assim, ela vai estar pagando menos, vai estar mostrando menos, só que ela vai mostrar jogos mais decisivos, porque o campeonato mais curto, eles se concentram mais em jogos decisivos, ficam mais concentrados em clássicos e jogos importantes. Perde menos tempo com essa primeira fase longa, com um monte de jogo besta. Né? Então isso, para a Globo, eles podem até achar que a conta fecha. Né? Então os estaduais podem diminuir bastante nesse processo. O que eu acho que tem que se ver, por exemplo, no caso do Nordeste, é onde encaixar a Copa do Nordeste. Se o campeonato estadual acaba de vez, ou ele diminui muito, a Copa do Nordeste ela usa encaixe de data do campeonato estadual, né? Os estaduais mudam de regulamento lá para permitir que os grandes consigam de alguma forma ali jogar. Como é que isso nos últimos tempos, nem isso, viu? Os grandes do Nordeste estão se ferrando de calendário mesmo. Mas teria que ver como encaixar isso, se os estaduais ficarem curtos e o brasileiro dá uma esticada. O presidente do Bahia, o Guilherme Belintani, falou que ele não ligaria de acabar o campeonato, a Copa do Nordeste, se fosse para ter um campeonato brasileiro bem longo do ano inteiro, remunerando melhor. Eu acho que ele não ligaria, porque ele é o presidente do Bahia, mas acho que muito presidente do clube nordestino de Série B e Série C ligaria. Né, os clubes do Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, e até alguns grandes de Pernambuco, como o Náutico Santa, que nos últimos tempos tem ficado mais na B e na C do que na A. O Vitória agora está na B, então o Vitória normalmente é um time que se imagina na Série A, mas neste momento imediato talvez ele não gostasse também, porque ele está na B, e então ele não está tão bem remunerado assim pelo Campeonato Brasileiro. Então, isso ainda é uma coisa que teria que ver. Eu acho que o estadual não vai acabar porque tem muita força política por trás e ele politicamente ele ainda se sustenta muito bem. Agora, se ele economicamente não se sustentar mais em São Paulo e no Rio, porque era a única coisa que mantinha ele tão forte, é porque em São Paulo e Rio os clubes de São Paulo e Rio mantinham, e mais as federações do Brasil inteiro. Agora, se forem só as federações, mas os clubes de São Paulo e Rio não ligarem mais, porque eles acharem que não vale a pena, aí os estaduais podem mudar bastante de figura, bastante de cara, ou virarem realmente um torneio para times aspirantes, sub-23, alguma coisa assim, ou virarem um torneio muito curto mesmo. O presidente do Bahia, ele tweetou, o Belintani, que ele não ligaria de fazer um brasileiro de 9 meses e uma pré-temporada de 40 dias. E eu acho legal. Agora, você faz brasileiro de 9 meses, você sobra 3 meses. 3 meses, arredondando ali a conta, 90 dias. Se você tira 30 para férias, sobram 60. Se você tira 40 de pré-temporada que ele falou, sobram 20. Ainda tem 20 dias de alguma coisa ali. Entendeu? Então talvez ele esteja dando a dica de que ele vê um estadual super curtinho. Ou então ele bota uma parte do estadual na cota de 40 dias de pré-temporada, transformando o estadual num torneio de preparação do ano. Mas então assim, ele próprio talvez esteja dando dica que ele até imagina o estadual continuar existindo, mas assim, bem curtinho. Então vamos ver quais são os próximos passos. Mas eu não sou tão apocalíptico, assim, apocalíptico do ponto de vista mudou tudo. A Globo está fazendo uma movimentação política que acaba tendo um interesse econômico em relação aos estaduais. E que é um interesse econômico até que eu falo que converge com o do Flamengo, porque no final das contas o Flamengo está sacando que os estaduais também, para ele, por tamanho que ele ficou, tamanho financeiro que ele ficou, não vale mais a pena os estaduais nos termos que estão hoje. Então nisso os dois se encontram lá na frente. Talvez eles estão brigando, eu acho que eles estão realmente brigando, mas eu acho que eles também perceberam que em algum momento o interesse de um coincide com o interesse do outro por caminhos opostos. Então a gente tem que ver o que vai acontecer, mas ainda vai ter muita briga para manter estadual, ainda vai ter time até com receio de entrar nessa briga, de mudar de lado, por exemplo. Ainda vai ter time que vai achar que estadual é uma salvação de temporada, então é importante manter. Então ainda vai ter muita coisa para rolar, não fiquem tão desesperados. Vamos ficar acompanhando os episódios e ver como isso se desenrola. Não acho que e eu espero que não seja que se pense, caso estadual diminua muito assim, que se pense em solução para os times pequenos, porque para mim a importância do estadual não é porque mantém rivalidade regional, porque tem os clássicos, tudo isso já se mantém em divisões do brasileiro. Para mim o importante do estadual é que ele mantém vivo o futebol do interior e o futebol em estados que não tem times locais tão fortes assim. Para esses lugares o estadual ainda é importante, então se eles forem muito abalados, que se criem soluções para se sustentar centenas de clubes brasileiros, tá bom? É isso, então, dá joinha se gostou, não gostou, se inscreva no canal, clica no sininho, aquelas coisas lá e escreve aqui embaixo.